passam a barreira dos 500. Na frente dos clubes mineiros, temos dois gaúchos, o Inter na quinta posição com 231 milhões e o Grêmio em sexto com 214 milhões. O Cruzeiro aparece em sétimo com 139 milhões e o Atlético em 12º, valendo 92 milhões. O que você acha de uma avaliação dessa, hein? Olha, essa avaliação claramente ela é pautada primeiro no tamanho da torcida. Flamengo e Corinthians têm as maiores torcidas no Brasil inteiro, né? Outro dia eu li um artigo interessante e correto, né, de um autor que falava que torcida, na verdade, é quem, de alguma forma, prestigia o clube financeiramente, em termos de marketing esportivo. E está certo, né? Não adianta você morar no Acre e falar que torce para o Flamengo, dificilmente o Flamengo vai jogar no Acre, talvez a camisa oficial não chegue lá para ele comprar um produto licenciado, um produto oficial, ou seja, ele torce para o Flamengo, mas ele não dá nenhuma contribuição comercial, financeira para o Flamengo. Então, Flamengo e Corinthians sempre vão encabeçar essas listas pelo tamanho da torcida. Interessante é o São Paulo chegar, que não é uma torcida tão grande, é uma torcida da capital, né, uma torcida que no estado de São Paulo ela não é tão grande. Fora do Brasil ela não é tão grande quanto a do Corinthians e do Flamengo, mas é um clube que é muito bem estruturado. Talvez o melhor trabalho de marketing esportivo na área do futebol profissional seja o São Paulo. Inter e Grêmio, há muito tempo, e eu acho que isso serve de exemplo para os clubes mineiros, eles têm feito trabalhos coletivos, apesar da grande rivalidade, de marketing esportivo. Por exemplo, o patrocinador dos clubes há tempos é o Banrisul, que é um banco do Rio Grande do Sul, que é o mesmo patrocinador para os dois times, para evitar a rivalidade, são os mesmos valores. Isso eleva, né? Isso, sim, é uma união de marcas, mesmo sendo marcas distintas, mas que eleva a questão. E uma questão importantíssima, são dois clubes que têm a estrutura própria. O Internacional ele tem o melhor programa de relacionamento com o torcedor. Porque eu falo o seguinte, Múcio, patrocínio e investimento é importante porque gera fonte de receita. A camisa do Corinthians, o pessoal brinca até que parece um macacão de Fórmula 1, né, que é referência em marketing esportivo. Eu gosto sempre de citar a Benetton, que é uma grife italiana que se tornou uma marca global porque ela patrocinava uma escuderia, né? Era o nome de uma escuderia que o próprio Michael Schumacher já foi piloto, a Benetton, e ficou famosa por causa disso, porque a Fórmula 1 também tem um circuito muito bem estruturado de marketing esportivo. O patrocínio é importante para gerar receita, mas não é só isso. Porque tem que pensar o que o patrocinador quer com aquilo. É se tornar conhecido? Ele vai ter visibilidade, ponto. Agora, ele vai se envolver a ponto de ganhar novos clientes através desse investimento? É outra história. Então, às vezes, a marca aparece ali, mas isso não gera nenhuma convergência de novos clientes e tudo mais. O Internacional, além de ter um programa muito bem estruturado com o torcedor, ele tem o estádio próprio, ele não depende de ninguém, ele tem uma linha, talvez, salvo engano, seja um dos maiores clubes do Brasil que tem licenciamento. Então, você quer comprar toalha de banho, toalha de mesa, copo, cerveja, né, do Internacional. Tem isso, né, e ele trabalha próximo com entre aspas, cliente dele. Porque eu falo, o futebol é interessante? Como que ele gera receita? Com a renda dos jogos, né, e com a comercialização de produtos, dentre eles as cotas de televisão, o pay-per-view, né? Então o Grêmio e o Inter no Sul, eles sabem trabalhar melhor que outros clubes. E como o Rio Grande do Sul tem essa política administrativa, né, eles não estão tão perto do Sudeste, eles trabalham de uma forma mais independente, o que eu acho excelente, os clubes têm feito isso. Em Minas Gerais, a gente vê um trabalho muito bem estruturado do Cruzeiro há muito tempo. Antes de você falar dos clubes mineiros, eu queria ressaltar isso que você disse. Há muitas décadas, o Inter e o Grêmio têm os seus próprios estádios, a sua própria estrutura. Você acha que o Mineirão, num certo sentido, foi até ruim para os grandes aqui da capital? Do meu ponto de vista, sim. Tipo assim, eles se acomodaram um pouco porque tinha um grande estádio estadual e tal. É um excelente estádio, né? Mas se a gente for pensar do ponto de vista do futebol hoje, eu fiquei acompanhando o ano passado. Aí o Atlético teve uma das melhores médias de público no campeonato. Em um jogo que o Atlético levou 60 mil torcedores, ele teve uma renda inferior a um jogo que o Palmeiras levou 20. Num estádio desconfortável, igual é o estádio do Parque Antártica, um estádio inseguro, né, um estádio difícil. Então, assim, tem todo o glamour do Mineirão, mas sediar, não falo só futebol, qualquer evento no Mineirão é muito caro.
né? Uma outra discussão que serve para outro programa, mas, por exemplo, grandes concertos internacionais. Por que às vezes não vêm para Minas Gerais? É muito caro. A estrutura que a gente tem aqui, se tiver que fazer um show de mega amplitude no Mineirão, né, a estrutura para viabilizar aquilo é muito caro, assim como é para o futebol. Então, numa renda, né, você coloca a capacidade máxima, que hoje beira em torno de 70 mil torcedores. A renda que vai diretamente para o clube, líquido, não é tanto. Né? Então, já começa a trabalhar dessa forma. A outra coisa que eu aponto, assim, e o exemplo... Mas eu te cortei, mas você estava dizendo que o Cruzeiro já está bem estruturado. Já está bem estruturado, mas ainda falta um passo, porque, vamos entender, quem que é o consumidor de futebol? O futebol é um esporte extremamente popular, né? Eu acho que é a única hora que há uma união de classes ali. A gente consegue atingir da classe D à classe A. Uhum. E isso é interessante. Eu gosto de ir ao estádio para isso, né? Para ver essa heterogeneidade lá dentro, presente. Ótimo. Aí você vai pegar quanto custa uma camisa oficial de um clube? 120, 130 reais. 150. 150. Foge ao padrão. Ao passo que o ingresso ainda continua relativamente barato. Claro que para um salário mínimo de em torno de 500 reais, um ingresso de 20 reais, não é, mas é o mínimo que dá para cobrar para poder viabilizar aquela estrutura. E aí eu falo, né, o produto futebol é bom? Olha, sinceramente, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho um afilhado que está com 5 anos, já está na hora de levar para o estádio e tudo mais. E eu fico pensando, como é difícil levar uma criança, levar uma família, levar a esposa, né, levar mulheres para o estádio hoje, porque tudo gira em torno da violência. Né? Eu falo que o programa estádio de futebol, igual eu conheci, igual muitas pessoas conheceram, ele vai mudando. O radialista Emanuel Carneiro sempre fala isso, né, nas intervenções dele. Ele fala, estão acabando com o futebol. Não, ele fala que o futebol no Brasil, né, e aqui em Minas, é o único que trata o consumidor muito mal. Muito mal. Como se fosse para ele... Parece que todos os segmentos tratam bem, querem que o consumidor apareça. E o futebol parece que não faz o contrário disso. É verdade isso, então. É verdade. Você vai lá, aí você vai parar seu carro, você paga o estacionamento, depois você fica preso. Você tem que esperar todo mundo ir embora para ir embora. A velha cervejinha do domingo à tarde, um calor igual estava ontem, escaldante, né? Não pode mais porque isso... por causa de uma minoria, né, que incitava a violência, aí não pode tomar a cervejinha lá dentro. Fico imaginando para os concessionários de bar. E com isso, o que acontece? O pessoal vai beber longe do estádio, fica lá do lado de fora, quem tem ido ao estádio tem visto isso. Meia hora antes, 15 minutos antes do jogo, aquela confusão para entrar, o serviço vai piorando de novo, né? Acaba com a atratividade. E, Bruno, o Atlético, por que ele está nessa 12ª posição e o que ele ainda está tão atrás do Cruzeiro, assim, em termos de marketing esportivo? O Cruzeiro, eu falo que o investimento em marketing esportivo vai de acordo com as conquistas que o time vai conquistando. Né? Desculpa a redundância, mas é exatamente isso. Né? Então, o Cruzeiro, desde que ganhou a primeira Supercopa, ele vem numa ascendente. E com isso vem trazendo... Ele não perdeu o bonde e trilhou aquele caminho. Pelo contrário, ele conseguiu se estruturar, conseguiu estruturar um departamento muito bom de marketing, de comunicação. O Cruzeiro hoje ele tem trabalhos muito interessantes, que eu conheço até na formação de novos torcedores, né? Trabalhos com público infantil. E isso vai agregando a velha questão de agregar valor à marca. Né? Consegue negociar grandes contratos, é um time formador de jogadores, é um excelente vendedor de jogadores e tudo mais. Então, nesse ponto, ele gera mais receita. O Atlético, ele vem de uma situação bastante diferente, né? Crise atrás de crise, há muito tempo não ganha o título de expressão, apesar de ter uma torcida extremamente fanática, extremamente presente, né? Isso pode funcionar como a gente estava discutindo, pode ser ótimo para uma marca, se ela soubesse envolver, mas pode ser ruim. Na fase que o time está, né, é arriscado para determinada marca patrocinar o time e falar assim, a marca deu azar. Uhum. Perdeu o campeonato. Ainda não aconteceu isso. Ainda mas tem esse risco. Não sei. Eu falo que eu já ouvi que a marca que estampava a camisa do time, quando o time caiu para a 2ª divisão, deu azar. Uhum. A essa altura, né, tem muitos fanáticos que já começam a associar a questões externas ao esporte. E faz parte. Isso é que é interessante, né?